Pessoal, me chamo Jadson Brandão, sou eletricista rebobinador e hoje eu vou trazer um pouco para vocês a respeito do o que seria melhor, o cobre ou o alumínio no processo de rebobinagem. Vamos começar pelo cobre. O cobre, ele é um ótimo condutor de eletricidade, ele é o segundo melhor condutor de eletricidade, perdendo apenas para a prata. Ele tem uma resistência de 0,017 em comparação com o alumínio ele tem 0,028, então ele tem uma resistência menor do que o do alumínio, fazendo com que a sua capacidade de transportar elétrons sendo melhor e assim conduzindo mais eletricidade. O cobre ele também tem a vantagem porque o seu coeficiente de dilatação ele é menor do que o do alumínio. Enquanto o coeficiente de dilatação do cobre é 16 vezes 10 elevado a menos 6 e do alumínio é 24 vezes 10 elevado a menos 6, isso faz com que o cobre ele dilate, para ele chegar a dilatar, ele precisa ter uma temperatura superior a que o alumínio ele precisaria para dilatar. Então o cobre ele consegue suportar uma temperatura maior do que o cobre, do que o alumínio, no caso. O cobre ele consegue suportar uma temperatura maior do que o alumínio. O cobre também ele tem a vantagem no quesito oxidação, porque o cobre ele não oxida com tanta facilidade quando em contato com oxigênio, se comparado ao alumínio. O alumínio, quando ele tem um contato com o oxigênio, ele acaba causando uma corrosão, que no caso ele acaba liberando um óxido de alumínio ou alumínio. Isso faz com que o motor ele possa perder a sua capacidade de eletromagnetismo. No caso, ele acabe queimando com muita facilidade devido a esse processo de oxidação. Ou até mesmo isolando, formando ali aquela crosta. Então, um dos pontos negativos do alumínio é exatamente essa questão da oxidação. Esse é o ponto assim que mais pesa na capacidade do alumínio, essa questão da oxidação. Agora, quando a gente vai falar a respeito de preço, o alumínio ele acaba saindo na frente porque o alumínio ele acaba sendo mais barato e ele acaba sendo mais leve do que o cobre. Por exemplo, se você quer enrolar um motor que pega equivalente a 3 kg de fio de cobre, se você for enrolar esse mesmo motor com fio de alumínio, ele já vai pegar 1 kg de fio de alumínio. Então o alumínio, ele tanto você ganha no preço, na compra do fio de alumínio, como você também ganha na quantidade, porque o fio de alumínio ele acaba rendendo mais do que o fio de cobre por ser um material mais denso. Que, por exemplo, se você pegar a densidade do fio de alumínio, é 2,70 grama por centímetro cúbico, já em comparado ao cobre, o cobre ele é 8,96 grama por centímetro cúbico. Então, essas são as principais diferenças entre o cobre e o alumínio. O cobre, na minha opinião, ele acaba saindo na frente por diversas vantagens. Tem a questão da vantagem que ele consegue suportar uma temperatura maior. O alumínio ele já não consegue suportar a mesma temperatura que o cobre. Tem a vantagem que a longo prazo o cobre ele oxida menos do que o alumínio quando em contato com oxigênio. Então é mais fácil você ter um motor durável enrolado com fio de cobre do que com fio de alumínio. E principalmente para quem mora em região que tenha uma certa umidade ou que seja região de praia, que tenha um processo ali da maresia, já não é aconselhável utilizar motores com fio de alumínio justamente pelo processo de oxidação, porque ele vai acabar sofrendo corrosão com mais facilidade. Então, a gente devemos analisar esses fatores quando a gente for escolher qual material nós iremos rebobinar um motor. Então, essas seriam, no caso, as principais diferenças. E eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aqui no comentário. Valeu, abraço.